eu conto com o cartão de crédito PJ que atende às necessidades do meu negócio. Glória a Jesus. Maravilha, nossa transmissão caiu aqui no TikTok, nós entramos, né? Nós tentamos atualizar antes que caísse, mas não teve jeito, caiu, né? Nós retornamos aqui, né? E vamos juntos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Amigo, minha amiga, você que tem a Bíblia aí na sua casa, a palavra de Deus, vamos meditar junto nesta noite, vamos clamar, vamos meditar, né? Você que tem a palavra aí na sua casa, a palavra de Deus, abra comigo. Aleluia. Evangelho do Dr. Lucas. Esse livro maravilhoso, né, a qual nos ensina muitas coisas, através de parábola, através de mensagem do próprio Jesus, que nos faz, aleluia, alerta todos os dias sobre a volta do nosso Cristo, nosso Salvador. Meus amigos amados, e a palavra que eu quero deixar nessa noite, ela se encontra, aleluia, no capítulo 2, do Evangelho do Lucas, aleluia, e no versículo 54. Vamos juntos meditar nesta noite. Eu quero deixar essa mensagem para nós, para mim e para você também. Sou carente, sou dependente do Senhor na minha vida. Creio eu que você também é carente e dependente do Senhor. Diz a palavra do Senhor. Aleluias. Quando vedes as nuvens que vêm do ocidente, logo dizeis, lá vem a chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento do sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmo que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagarás o derradeiro cetim. Amados e queridos, a palavra de Deus nesta noite, através do próprio Jesus, Ele nos alerta sobre a sua volta, o seu retorno a este planeta Terra. Nós vemos que quando Jesus estava pregando o seu ministério, pregando a palavra, ensinando, Ele deixou várias menções dentro da palavra, dentro dos evangelhos, que nos fazem entender uma coisa, que a volta do Senhor Jesus, a cada dia que se passa, ela se aproxima. A cada minuto, a cada segundo que se passa, ela se aproxima. A cada dia, a cada minuto, a cada ano que se passa, nós se aproximamos, aleluia, do nosso Cristo. Nós aproximamos do nosso Cristo, nosso Salvador. Mesmo que nós não sabemos o dia da sua volta, o dia que Ele virá arrebatar todos os escolhidos, mas saberemos de uma coisa, que a cada minuto, a cada segundo que se passa, a nossa vida se vai findando nessa terra. A cada minuto, a cada segundo que se passa, a nossa vida vai se findando nessa terra. E nós, a cada dia que se passa, aproximamos mais do nosso Mestre. E Ele, ensinando os seus discípulos, Ele dizia para eles: quando vedes as nuvens que vêm do ocidente, logo dizeis, lá vem a chuva, assim sucede. Quando nós vemos, meus amados, que está formando algo, chuva pesada, nuvens carregadas, ventos perpetuosos, relâmpago, trovões, nós falamos, lá vem a chuva, e vem ali uma tempestade.
E Jesus ensinando para aquela multidão, para aquele povo que ele estava, ele dizia a mesma coisa. Ele deixou esse exemplo: vocês quando vê a chuva formando, vocês quando vê as nuvens, o tempo mudado, relâmpago, trovões, vocês dizem assim: lá vem a chuva. E nesta noite a palavra nos fala, aleluia, que Jesus ensinando, ele diz: quando veis as nuvens que vêm do ocidente, logo dizeis: lá vem a chuva. Assim sucede. E quando assopra o vento do sul, dizeis: haverá calma. Assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir a este tempo? Amados queridos, Jesus aqui nos deixa um exemplo muito claro. Jesus aqui nos deixa, aleluia, como nós podemos discernir a sua volta, como nós podemos enxergar com a nossa visão espiritual, porque aqueles que estão, aleluia, no mundo, aqueles que estão, aleluia, praticando as coisas que o mundo oferece, aqueles que estão com a visão espiritual, aleluia, coberta, ele não pode enxergar. Mas aqueles, aleluia, que conhecem a Jesus, aqueles que conhecem a palavra do Senhor, ele sabe discernir, ele olha e sabe, aleluia, que o fim está próximo, que a volta do Senhor se sucede a cada dia. Aleluias. E nós vemos, aleluia, ele diz para aquele povo: hipócrita, sabeis discernir a face do céu e a face da terra e do céu, e não sabeis discernir a este tempo? Amado, nós vemos o tempo como está. O que sucede, aleluia, à volta de Jesus é o amor se esfriando. Aqueles que temiam o Senhor, aqueles que louvavam, aqueles que iam no templo para fazer com todo o seu coração a vontade do Senhor, ele já não mais, aleluia, faz essa vontade com amor. O amor se esfriou. Às vezes ele vai ao templo por ter, aleluias, um costume de ir, mas não tem mais o amor com Cristo. A iniquidade tem entrado no seu coração, esfriando o amor de Cristo. Isso nos faz entender. Da mesma maneira que nós olhamos para as nuvens que estão formando do Oriente e dizemos: lá vem a chuva, nós podemos olhar para os acontecimentos e dizer: neste dia está chegando a hora da volta de Jesus, está chegando a hora da volta do Mestre. É os acontecimentos que estão a cada dia se aproximando de nós. Nós vemos, meus amados, os falsos profetas se aumentando, a iniquidade esfriando o amor de muitos. Aqueles, aleluia, que pregavam para a salvação das almas, para arrependimento de pecado, não estão pregando mais, estão pregando, aleluia, os bens deste mundo, estão pregando os tesouros deste mundo, não estão falando mais de salvação, não estão falando mais de arrependimento de pecado, não estão falando mais, aleluia, da volta de Jesus, não estão falando mais do inferno, porque o próprio Jesus foi o homem que mais falou do inferno, foi o próprio Jesus. E eles não estão dizendo mais, eles não estão falando mais da volta de Jesus, eles não estão falando mais de arrependimento, de renúncia. Porque se nós quisermos alcançar uma vida com Cristo, temos que renunciar, temos que ter renúncia na nossa vida. Meus amados, não faz sentido nós aceitarmos Jesus como o único suficiente Salvador da nossa alma e continuar praticando os mesmos atos que nós praticamos. Não tem como, temos que ter renúncia, temos que renunciar ao pecado a todos os dias. Quando falamos de renúncia, não é dizer que nós somos santos, não, somos pecadores, somos falhos, mas é renúncia todos os dias, é você renunciar ao seu pecado, é você, eu também olhar para mim mesmo e reconhecer que sou pobre, pecador de espírito e falho. É aí que nós, aleluia,
alcançamos o perdão, é aí que nós renunciamos o nosso pecado com Cristo. E quando nós renunciamos, quando nós, aleluias, entregamos a Ele todos os dias, é dia de nós renunciar, porque todo momento nós pecamos, todo momento nós falhamos, todo momento nós caímos, porque somos carne, e o homem na carne, ele cai, ele é pecador. Aleluia. E nós vemos, meus amados, que Satanás, ele luta 24 horas, e quando ele acha brecha, ele acaba derrubando o homem. Nós vemos no jardim do Éden, Adão e Eva estavam ali na presença do Senhor. Deus tinha feito Adão como a sua semelhança, como imagem e semelhança dele próprio. E Deus, vendo que estava muito, aleluia, bonito aquela obra, e vendo que aquele homem estava sozinho, ele disse: vou tirar da costela de Adão e vou fazer uma mulher para ele. Vou fazer uma companheira para este homem que vive sozinho no jardim. E Deus, aleluia, deu um sono profundo em Adão, tirou, aleluia, a costela de Adão e fez aquela mulher maravilhosa para aquele homem. E a palavra nos fala que Satanás, astuto e invejoso, Satanás tem inveja. Satanás, aleluia, foi expulso do céu por causa da inveja, por causa do orgulho que ele tinha. Satanás invejava do próprio Criador. Satanás tinha inveja do próprio Deus. Satanás teve inveja de Jesus. Nós vemos quando Jesus estava no deserto, preparando-se para o seu sacrifício no Calvário. Nós vemos que Satanás foi até o deserto perseguir, porque ele tem inveja. Ele sabe, aleluia, que Deus requer muita alma para o teu reino, que Deus, aleluia, vai levar muitas pessoas, muitas almas para o teu reino. E Satanás não quer que isso aconteça. É por isso que ele foi até Jesus no deserto e disse: deixa isso de lado, Jesus. Não faça isso, Jesus. Eles não vão querer esse sacrifício, Jesus. Eles não vão te obedecer, Jesus. Mas Jesus disse para ele: vai sim, vai. Eles vão, aleluia, me aceitar. Jesus não fez a vontade de Satanás. Jesus, aleluia, continuou com o seu plano. Jesus venceu a tentação e ele foi no Calvário e deu sua vida e nos deu o direito, aleluia, de escolha. E quantas pessoas que vai entrar no reino da glória naquele dia, quantas almas que vai, aleluia, entrar para cantar o hino da vitória. E nós vemos, meus amados, que Satanás também teve inveja da obra-prima do Senhor, aquele homem perfeito e maravilhoso criado no Éden, aquela mulher maravilhosa criada no Éden. Satanás, olhando, e teve inveja e disse: aleluia, eu vou destruir o plano do Criador, eu vou destruir o plano do Criador. Mas como Deus queria que tudo isso acontecesse, que a terra se multiplicasse, que havesse muitas gerações nessa terra, Deus o permitiu, aleluia, que Satanás tentasse Eva, e que Eva, aleluia, convencesse Adão a comer da maçã. Isso é permissão de Deus, meus amados, porque não cai uma folha da árvore se Deus não for servido, não cai uma gota de água se Deus não for servido. Tudo é permissão dele, tudo é permissão do Senhor. Diz a palavra que tudo ele fez para ele, tudo na terra pertence a ele, até mesmo Satanás, até mesmo o diabo. Aleluias, porque Deus é acima de todas as coisas, Deus é acima de tudo e de todos, diz assim a palavra. Mas nem todos vão entrar no reino da glória. Diz o próprio Jesus: muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Nos últimos dias seria como a figueira, com muitos frutos em seus ramos, mas ela seria sacudida. Os frutos bons permaneceriam, os frutos estragados cairiam por terra. E nós vemos os acontecimentos. É isso que nós podemos enxergar, o que Jesus disse nessa noite, o que Jesus disse nessa palavra.
quando vemos a formar uma grande nuvem, relâmpago, trovão, nós falamos, lá vem a chuva. E nós podemos olhar no dia de hoje e dizer o mesmo. Os acontecimentos estão indicando a volta do Mestre. Os acontecimentos estão indicando a volta do Criador. E Ele virá. Pode ter certeza que Ele virá. Se nós não podemos, aleluia, ter a possibilidade de ver Ele voltando nas nuvens, porque não sabemos o dia nem a hora. Diz a palavra que nem os anjos, nem o próprio Jesus sabe, mas sim o Pai. Mas sabemos com a qual nós nos aproximamos a cada dia dele. A nossa vida se aproxima do fim a cada minuto que se passa. A nossa dia se aproxima do fim a cada minuto que se passa, meus amados. E nós estamos chegando, aleluias, a cada dia próximo a Jesus. É isso que nós temos que olhar. Às vezes você olha para mim nessa tarde, nessa noite e fala: por que você está falando da volta do Senhor? Quantos que já falou há milhões de anos que Ele vai voltar e nunca Ele voltou? Eu falo para você nessa noite, às vezes Ele não voltou, mas muitos têm voltado para Ele, muitos têm sido chamados por Ele. Quantos que têm ido da face dessa terra? E o homem quando vai, o homem quando fecha os olhos, a sua alma bate em retirada, a sua alma bate em retirada, ela presta conta ao Criador, ela vai, aleluias, ao Criador, sim diz a palavra. E aqueles que partem dessa terra, Jesus voltou para Ele, meus amados. Aquele que parte dessa terra, Jesus voltou para Ele. Aleluias. Mas haverá um grande dia. Isso com certeza haverá um grande dia. Que diz a palavra. Não sabemos se é a nossa geração, se é na outra geração, que qual geração vai ser. Mas vai haver um grande dia na face dessa terra, aonde Jesus virá nas nuvens. Diz a palavra que aquele que Ele encontrar fazendo a sua vontade irá, aleluia, passear na glória com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que Ele não encontrar ficará nesta terra, pagará, aleluia, com sofrimento, aleluia, sobre essa terra. Louvado seja Deus. Mas nessa noite há uma oportunidade. Nessa noite há uma oportunidade. Ele ainda está com a porta aberta. Ele ainda está, aleluia, com a graça derramada. Como aquele ladrão que estava do lado dele no Calvário, aleluia, se arrependeu e disse: Mestre, tem misericórdia de mim. Ele disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Se você se arrependeu, não importa o pecado que você cometeu, Ele tem uma chance para você. Ele perdoa os seus pecados. Ele perdoa os meus pecados, porque não há pecado, que não há perdão para o Senhor. Porque o sacrifício foi muito grande. O sacrifício do Calvário foi muito grande. É por isso que todos os pecados há perdão. Somente um, diz a palavra, a blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Este não tem perdão. Esse não tem perdão. Mas tirando ele, todos os outros pecados têm perdão. Aleluia. Nós vemos que o próprio Jesus, tanto o exemplo que Ele deixou da palavra. Maria Madalena, mulher adúltera, aleluia, Jesus o perdoou os seus pecados. O endemoniado que estava possuído no cemitério, Jesus o libertou dos demônios e Jesus o perdoou os pecados. Nicodemos, aleluias, um homem cheio de pecado, de falhas, perguntou para Jesus: como eu posso, aleluias, voltar e nascer de novo? Jesus disse para ele: não é nascer do ventre da sua mãe não, mas nascer da água e do Espírito. E ele alcançou a misericórdia, porque Jesus o perdoou. Zaqueu, aquele homem que roubava os impostos, ele viu, aleluias, Jesus o passando e subiu a figueira e disse, aleluia, ele queria somente conhecer, ver Jesus, mas não queria que Jesus o conhecesse, porque ele sabia que ele era um ladrão, ele era um pecador. Mas Jesus viu graça no coração de Zaqueu e diz: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje convém pousar na sua casa.
Não importa o pecado que você cometeu, hoje Jesus disse para você: hoje me convém pousar na sua casa. Hoje me convém pousar na sua casa. Aleluias. Um dia Ele olhou para nós, quando nós estávamos lá no mundo, praticando as coisas que o mundo oferecia, nas drogas, no álcool. Ele chegou para nós e disse: hoje me convém pousar na sua casa. E quando Ele diz pousar na sua casa, Ele quer pousar no seu coração. Aleluia. Ele tem morada no seu coração, e você que não deixa Ele tomar, aleluia, posse dessa moradia. Quando você abre, aleluia, a possibilidade de Ele retomar este lugar, a sua vida levanta na presença dEle, e você não é o mesmo. Você é transformado, você é libertado, você não liga mais para as coisas do mundo, porque você vive para Cristo. Você morreu para o mundo, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse: eu vivo para Cristo, não vivo mais para o mundo. E você nessa noite pode falar o mesmo. Você nessa noite pode dizer o mesmo: eu vivo para Cristo, não quero viver mais para o mundo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Abra seu coração, meu amado. Um dia eu estava naquele mundo perdido, desviado dos caminhos do Senhor. Não via mais chance, não via mais possibilidade para os olhos humanos. Quantas pessoas que diziam para mim: você vai morrer, você está com cirrose, sua barriga está inchada, seus pés estão inchados, sua cara está inchada, você vai morrer. O cemitério te espera. Mas Jesus disse: não, ele não vai morrer, porque eu tenho lugar no coração dele. Este lugar me pertence. Eu estou esperando somente ele, aleluia, me dá ordem para eu entrar e tomar o lugar de volta que me pertence. E nesta noite ele fala o mesmo para você. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Nesta noite ele fala o mesmo para você. Nesta noite ele fala o mesmo para você. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando assopra o vento do sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócrita, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis? Então discernir este tempo. O tempo é chegado, o tempo está próximo, a volta de Jesus se aproxima, e nós teremos, aleluia, que enxergar isto com os olhos da fé. É com os olhos da fé que nós podemos enxergar. Aleluia. Você, aleluia, que não conhece essa palavra, olha para o tempo e disse, formas nu, e você diz assim: lá vem chuva pesada, lá vem tempestades, lá vem, aleluia, um vento perpetuoso. Aleluia. E nessa noite nós olhamos para os acontecimentos e dizemos também: vem o Cristo, vem o poderoso, lá vem o Salvador, aleluia, aquele que há de vir virá, aquele que há de vir virá e não tardará. Assim diz a palavra do Senhor. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Maravilhas, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Diz ele no livro de Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir aleluia, a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aleluia. Vamos outra vez. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Que vencer lhe concederei, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas.
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fica com essa mensagem, meu amigo ou minha amiga, nesta noite. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família. Vamos estar terminando a nossa transmissão, né, aqui no Kauai, no TikTok. Você que ficou comigo, muito obrigado pela sua participação. Você que entrou aqui no TikTok, no Kauai. Tivemos poucas participações aqui no TikTok hoje, né? Porque tinha um tempinho que nós não estávamos fazendo live, né? Tinha um tempo que nós não estávamos fazendo transmissão aqui. Tinha mais ou menos uns 20 dias que a gente não entrava aqui no TikTok, né? Porque estávamos viajando, né? Estávamos aproveitando um pouquinho, aleluia, do tempo que o Senhor nos dá, né? Um pouquinho, aleluia, do tempo que Ele nos dá, nós estávamos, aleluia, aproveitando, né? Retornamos de viagem e aqui eu estou, né? Para nós lá estarmos levando a palavra, aleluia, aqui nas plataformas do Kauai e do TikTok, no Facebook também, né? Nós estamos levando sempre a palavra do Senhor. Você, aleluia, que queira, aleluia, seguir o nosso perfil, vai no perfil do TikTok, segue nós, né? Você do Kauai também, você que queira seguir, vai no perfil do Kauai, segue nós aí no perfil do Kauai, né? O Senhor irá te abençoar grandemente a sua vida, eu tenho certeza que Ele tem um plano muito grande para a sua vida e para a sua família. Você que não conhece a palavra do Senhor, passe a conhecer a palavra. Ela é a libertação dos nossos pecados. Através dela nós encontramos a libertação dos nossos pecados. É nela que nós encontramos a resposta para nossas perguntas. É na palavra do Senhor. Nenhum homem pode te dar a resposta. Nem o pastor, nem o padre, nem eu, nem ninguém pode te dar a resposta, mas sim a palavra de Jesus. Aquela que foi escrita, aleluias, há 2000 anos atrás. Esta palavra é a voz do Senhor Jesus para nos alertar nos dias que nós estamos vivendo. Fique com Deus, boa noite para você, obrigado. Você do Kauai, você do TikTok. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida e sua família. Fique com Deus, até a próxima, se Deus nos permitir.